Variações linguísticas. Você já deve ter ouvido por aí palavras como preda, vrido, buzu. Saiu com cusoto, isso aqui é pusoto, tauba, estalta. Certamente você ou outra pessoa, normalmente, associa essa forma de falar a uma forma equivocada, a um erro da língua portuguesa. Pois bem, são variações linguísticas, não representam exatamente erro. Ocorre que, na escola, nós aprendemos a falar uma gramática normativa, uma gramática prescritiva, pautada muitas vezes nos escritores de uma determinada época. Ora, se a gramática se pauta na escrita e nós não vivemos essa escrita, nós falamos de uma forma muitas vezes diferente do que está escrito. Há um choque. Então, entendemos porque a gramática escolar nos coloca numa forma, numa visão preconceituosa, entendemos que aquela forma que não é a da escola, que não é chamada padrão, é uma maneira equivocada de se expressar. Pois bem, não há erro. O que há é uma diferença na forma de falar essa língua portuguesa. Ora, desde o latim, passando pelo latim vulgar, finalmente a língua lusitana, a língua portuguesa, até a língua portuguesa que se fala no Brasil, a língua vai sofrendo mudanças. Ela vai mudando de acordo com o tempo. E também vai variando, ela varia de lugar para lugar. Por exemplo, enquanto em Portugal se fala durex, aqui nós falamos preservativo, a famosa camisinha de Vênus. Então, o vocabulário de Portugal, que é um outro lugar, é a mesma língua. Observe, aqui já usamos uma outra palavra. Ora, dentro desse contexto, partindo para a ideia de língua portuguesa, vamos entender que o português pode se dividir em duas partes. O português padrão, aquele que é ensinado na escola, e o português não padrão, é basicamente um português distenso, mais informal, em que falamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Entra nesse processo as chamadas variações linguísticas. Basicamente, temos várias formas de falar o mesmo idioma. A língua ela pode ser coletiva, a língua ela pode ser um instrumento da sociedade, ela é abstrata, mas a maneira como empregamos a língua, a fala, ela diverge de pessoa para pessoa. Enquanto a língua é um bem coletivo, a fala é o uso individual desse bem coletivo. Para ser mais claro, vamos imaginar o futebol. No futebol tem aquelas regras estabelecidas, mas o jogador Neymar joga ao estilo dele. Pelé joga ao estilo dele, sem quebrar as regras do futebol. A língua representa, então, essas regras do futebol. E a fala é a forma como eu jogo com esse idioma. Portanto, não há falar errado, mas há diferenças na forma de falar. Há nesse processo, basicamente, 3 variações linguísticas. São formas de falar o português que muitas vezes não estão de acordo com a norma culta, a chamada gramática normativa oficial, a gramática tradicional, repetindo, aquela ensinada na escola. E, dentre as possibilidades de variações linguísticas, podemos aqui pontuar 3 variações. São elas as variações diastráticas, as diatópicas e as diafásicas. As variações diastráticas, elas são de cunho sociocultural. Na palavra diastrática, se você perceber bem, há um radical estrate, que deu origem à palavra extrato. Extrato é nível, é camada. Então, falamos de uma variação de cunho social, de cunho relacionado à escola, a alguém que fala problema, como eu disse antes, e trazendo à luz o exemplo, o título de uma música do grupo O Teatro Mágico, Zaluzejo, que seria, na verdade, respeitando o português padrão, azulejo. Então, quando você percebe que aquela pessoa parece que não teve acesso à escola pela sua forma de falar, temos aí uma variação de cunho sociocultural, uma variação chamada de diastrática. Ora, muitas vezes colocam-se no ar pessoas, muitas vezes de baixo poder aquisitivo, muitas vezes que não tiveram acesso à escola ou pouco acesso a ela, e assim essas pessoas aparecem como motivo de riso
muitas vezes rimos delas, mas isso seria um exemplo de preconceito linguístico. É um termo muito defendido aqui por linguistas brasileiros, tendo como um dos exemplos o professor Marcos Bagno. E vale a pena trazer também à luz professores como Matoso Câmara Júnior e o professor Mário A. Perini. São mestres que defendem a língua como ela é e não como deveria ser. Respeitamos, então, as pessoas pelas suas formas de falar. Agora, é óbvio que a determinado contexto há uma forma de expressão. Não é que eu vá falar de qualquer maneira. Eu tive acesso à escola, mas eu vou respeitar aquela pessoa que não teve o mesmo acesso que eu tive. Então, é a variação diastrática, a de cunho sociocultural. A segunda variação se chama diatópica, é uma variação geolinguística, é uma variação regional, é o que muitos chamam de sotaque. E nós, da área da linguagem, chamamos de dialeto. Filmes trabalharam muito essa questão. Por exemplo, Opa e Ó, o dialeto do baiano. Cidade de Deus, o dialeto do carioca. Se você prestar atenção à forma de falar do Fausto Silva, há ali o impregnante dialeto paulista. Recentemente, o cinema nacional trouxe para nós o filme Cine Hollywood, todo legendado em cearenseis, ou seja, a forma de falar, o dialeto do povo do Ceará. Não posso descartar também o dialeto mineiro. Então, o Brasil tem uma língua portuguesa oficial, mas há uma outra língua que se converte em formas de falar, os dialetos. Isso variando de região a região, nós chamamos de diatopias ou variações diatópicas. Enquanto aqui eu posso falar empim, em outra região podem falar macaxeira. Ora, saindo do aspecto do regionalismo linguístico, pegamos aí a terceira variação. É a variação chamada diafásica, em que nós temos o radical fase. E fases do grego tem relação com expressão, ou seja, a maneira de me pronunciar, a maneira de me expressar vai variar de acordo com o contexto. A maneira de falar com meus amigos num jogo de futebol não será a mesma maneira de me expressar numa entrevista de emprego. Então, eu vou usando a linguagem de acordo com a situação. Há uma carga muito forte de situacionalidade, ou seja, empregamos a forma de falar de acordo com as situações, de acordo com os contextos. Diafásica também, muitas vezes, é empregada na situação temporal, cronológica. Ora, a criança tem um vocabulário, o adulto tem um outro vocabulário e os idosos, por sua vez, podem ter mais um terceiro aí, vocabulário. Criança, justamente, ela não fala eu sei. Criança fala o sabo. Ela monotonga o eu, duas vogais passam a ser uma, o, e o sabo, elas partem de uma gramática intuitiva. Elas ouvem falar que eu como, eu bebo, eu durmo. Então, pela lógica, só pode ser o sabo. Elas seguem um padrão muito lógico e isso também marca essa variação diafásica, da mesma sorte que a criança pode falar eu fazi, manhã, ou fazi, minha mãe, ou fazi, eu comi, eu bebi, eu dormi, eu fazi. A criança pode se expressar dessa forma. Já o idoso vai ter um outro vocabulário, mudando de grupo, variação de fase. Homens, muitas vezes, têm uma forma de falar. Mulher já tem uma outra maneira de expressão. Isso também se enquadra na variação de registro, denominada diafásica. Portanto, o que nós temos não são formas erradas de falar um idioma, mas formas diferentes. Dessa forma, nós combatemos o preconceito linguístico e entendemos que o que deve prevalecer, acima de tudo, é a comunicação e o respeito ao ser humano.